Olá pessoal, aula 3 de Vivante Quadricóptero de Dinâmica e Controle. Continuaremos ainda com as equações fundamentais de cinemática e dinâmica para uma aeronave de 6 graus de liberdade. Estou baseando no curso da Udemy Academy Applied Control Systems 3, Wave Drone 3D Dynamics and Control. Recordando, nós tínhamos falado que para que passássemos as variáveis que estão no body frame para o inertial frame, utilizaríamos uma matriz de rotação, matriz que a gente denominou de R, e que para fazer o processo inverso, basta utilizar a inversa dessa matriz. Como essa matriz de rotação e essas matrizes de rotação são ortonormais, a inversa pode ser calculada simplesmente através da transposta. Aqui temos um caso de um drone, que é o nosso body frame. Então, quando a gente analisa as variáveis de posição linear no body frame, x, y, z minúsculo, posições, nós temos aqui as velocidades agora lineares no body frame, que são as derivadas das posições, e que nós vamos usar a definição de u, v e w para as velocidades lineares no body frame. Então, quando a gente está falando de movimentos lineares, a gente está falando de um movimento de translação do drone. É importante a gente lembrar dessa nomenclatura aqui. Movimentos de translação se referem aos movimentos lineares, quando o drone se movimenta nos eixos x, y e z. Ou seja, não é o mesmo que rotação, que quando ele gira. Então aqui são translação. Então aqui no caso do movimento de translação nós temos velocidades lineares. No caso do body frame, essas velocidades lineares são u, v e w. A gente viu aqui u, v e w. E se a gente agora olhar para o inertial frame, x, y, z maiúsculos são as posições no inertial frame. X, Y, Z maiúsculos. E as velocidades no inertial frame serão x ponto, y ponto, z ponto maiúsculo. Tá? Então sempre que a gente colocar lá x ponto, y ponto, z ponto, estamos nos referindo às velocidades no inertial frame e no body frame a gente vai usar u, v e w. Agora, distinguindo velocidades lineares com angulares. Né? Quando a gente está falando de rotações, por exemplo, no eixo x da aeronave, então quando a aeronave gira no eixo x, essa velocidade angular de giro, vamos denominá-la de p radianos por segundo. Só recordando, as velocidades lineares são dadas em metros por segundo, os movimentos de translação. No movimento de rotação, as velocidades são dadas em radianos por segundo. Então, no eixo x a gente tem a velocidade angular p, no eixo y a velocidade angular q radianos por segundo, e no eixo z a velocidade angular de r radianos por segundo. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar de agora em diante, tá ok? De novo, fica bem clara a diferença de movimentos de rotação e de translação, porque no drone a gente vai falar muito disso. Variáveis e velocidades de posição, velocidade, de aceleração, de translação e de rotação. Quando a gente está falando de movimentos de translação, a posição, o vetor de posição no inertial frame, definido aqui como gama maiúsculo e de earth, né, de inertial frame, está no ground ali. Variáveis x, y, z maiúsculas, são posições no inertial frame. E velocidade no inertial frame vai ser essas posições derivadas, ou seja, o vetor gama maiúsculo derivado. Aqui a gente tem um vetor v, b de body frame, com as velocidades agora no body frame, tanto que a gente vai usar o termo u, v e w para elas. E se a gente quiser mapear elas para o inertial frame, a gente vai usar o quê? A nossa matriz de rotação. E recordando, nós adotamos que utilizaríamos a matriz R, Z, Y, X. Z, Y, X minúsculo, porque nós estamos usando como referência o nosso body frame, então é uma matriz de rotação no body frame. Só recordando, se a gente quiser fazer o processo inverso, que é passar as velocidades que estão no inertial frame para o body frame, a gente vai usar o que é a inversa dessa matriz aqui, que é o mesmo que transpor ela. Então recordando, R, Z, Y, X no body frame é igual a R, X, Z, Y, Z no inertial frame. São equivalentes. Então você pode usar aqui a equação que você encontrou para o inertial frame. Lembrando que quando você tem a matriz de transformação R, X, Y, Z, você faz a rotação primeiro no eixo X, depois no Y, depois no Z, que matematicamente se escreve de trás para frente. Primeiro R, X, depois R, Y, depois R, Z. E que se você quiser fazer o inverso, né, a gente vai aplicar a inversa aqui. E de novo, propriedade de matriz. Quando você tem uma multiplicação de matrizes, você faz a inversa disso,
você vai fazer o que? Você vai inverter a ordem e aplicar o inverso nelas. Então, você vai fazer Rx a menos 1, Ry a menos 1 e Rz a menos 1. Trocamos as ordens aqui das matrizes e invertemos elas. Agora nós vamos falar sobre o movimento de rotação. Só observa uma coisa. Aqui nós observamos que para fazer a conversão, né, o mapeamento do body frame para o inertial frame, bastava a gente utilizar essa matriz de rotação aqui que a gente já tinha definido. Então, para o movimento de translação, a gente já resolveu pegar essa matriz aqui e fazer o mapeamento. Para o movimento de rotação, não é tão simples assim. A gente vai ver que a gente vai precisar calcular uma outra matriz de transformação para isso. Tá? Na verdade, não é que a gente precisa, a gente poderia utilizar essa RxYZ que a gente encontrou, por exemplo, para que está aqui, ó, RxYZ, né? RxYZ, isso. XYZ, isso. A gente poderia usar essa mesma matriz e fazer o mapeamento de PQR para Φ ponto, θ ponto, Psi ponto. Só que a gente vai ver que essa matriz, como a gente já viu antes, ela é muito complexa. E que tem uma forma muito mais simples de fazer o mapeamento das velocidades angulares para as velocidades angulares no body frame para as velocidades angulares no inertial frame. Se a gente não usar essa, mas usar essa como base, essa transformação aqui, com algumas... usando essa transformação aqui, por quê? Porque a gente vai observar que para a translação, essa transformada e essa transformada não serão iguais. E existe uma vantagem muito grande em utilizar uma específica transformação, a gente vai mostrar agora, que é baseada nessa daqui. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso inertial frame, x, y, z maiúsculo, e o seu drone está nesse frame aqui, que é o x minúsculo, y, z em rosa, e a velocidade as velocidades angulares do seu drone, que a gente chamou aqui o vetor resultante de ômega b de board frame, né? Ômega, compostas pelas velocidades P, Q e R, P, Q e R, como está aqui. A gente quer fazer o quê? A gente quer mapear elas, ou fazer um mapeamento das velocidades do body frame para o inertial frame. Lembrando que no inertial frame, as velocidades são Φ ponto, θ ponto e Psi ponto. Tá aqui as velocidades, né? P, Q e R, angulares. E para fazer isso, a gente vai encontrar essa transformação, né, que faz esse mapeamento, a gente vai usar como base a rotação, a matriz de rotação RZYX no body frame, minúsculo no body frame. Como a gente está vendo aqui, a gente quer sair daqui e chegar aqui. Então, como a gente já viu antes, a gente vai fazer primeiro a rotação no eixo Z, RZYX. Então, primeiro vamos rotacionar no eixo Z, o ângulo Psi. Depois nós vamos rotacionar em seguida no eixo Y. Então está aqui o Y. Então aqui ele vai rotacionar no Y, saindo daqui da verde e indo para rosa, que é a mesma coisa, descendo para cá. Então essa é a segunda rotação. E a terceira rotação, em torno do eixo X. A gente pega aqui o eixo X que está aqui, vamos rotacionar nesse eixo. Então ele estava no rosa e o ângulo de rotação no eixo Y era θ e agora vai ser o alfa. Φ, desculpa, o ângulo Φ. Então ele rotacionou Φ para cá, Φ para cá. E por fim a gente tem como resultante a posição final aqui do body frame, né, depois das 3 rotações. O que a gente vai querer mostrar para frente é o seguinte, que utilizando essa lógica aqui, a gente vai conseguir encontrar uma matriz de transformação que possui essa equação aqui. Essa equação, a gente observa que ela tem só dois ângulos, só Φ e θ, não tem Psi. Compara essa transformada com essa transformada aqui, que é muito mais complexa. Só um detalhe, isso aqui só dá para ser usado para fazer a rotação, tá? Então, as velocidades angulares, posições angulares, é que a gente consegue usar essa transformada aqui. Para as lineares, não, a gente tem que usar essa daqui. Mas olha a diferença das duas, como já dá para simplificar bastante. A gente vai mostrar como que chega nisso. E tem como simplificar mais ainda. Se o seu drone estiver trabalhando em modo hover, que é pairando, né? Que normalmente o que o drone faz? O drone, ele mais ou menos está no plano. Ele não fica tendo muito variação nos ângulos de roll e pitch. Ele não fica, por exemplo, o nariz não tem nariz, né? O drone, mas indo para frente e para trás. É muito sutil. Para ele se movimentar para os lados, é muito sutil.
Quando ele está no modo hover, ele está praticamente no plano. Os ângulos φ e θ são praticamente zero. Só drones que você precisa de uma ação, uma atitude muito agressiva, que seria um drone de corrida, é que ele vai girar, vai ter uma variação angular muito grande. Tá? Nos drones convencionais esses ângulos não variam muito. Aí para esse caso particular, o que a gente vai ter? A gente vai pegar, ao substituirmos zero aqui, ó, nos ângulos, a gente vai ter uma matriz de identidade. Então a matriz de transformação que mapeia as velocidades angulares do body frame para o inertial frame de um drone que fica basicamente em hovering, né? Fazendo hover, né? Hovering. É uma matriz de identidade. Então praticamente não. Nesse caso a gente pode aproximar bastante para o controle. Isso aqui que a gente está falando só é válido para controle, tá? Essa simplificação é aplicada somente para o controlador. Para a planta a gente vai usar a matriz completa, mas para o controlador você pode aproximar e utilizar isso aqui. Inclusive se a gente for utilizarmos controladores mais complexos, como o controlador MPC, você vai ver que essa abordagem facilita bastante o projeto do controlador. Então essa daqui é a razão de por que a gente vai usar uma transformada diferente para fazer o mapeamento das velocidades angulares, diferente daquela das lineares. Tá? Poderíamos ter usado a mesma transformada para mapear as velocidades lineares nas angulares. Só que para angular é um caso particular que dá para usar algo muito mais simples, que é esse daqui. Então vamos continuar lá, né? Nós tínhamos esse desenvolvimento aqui das rotações, né, do drone, eixo Z, Y e X. E o que a gente quer fazer? Nós queremos encontrar, então, aquela equação que a gente mostrou aqui, ó, essa equação aqui. A gente quer chegar aqui. Como que a gente chegou nessa equação? Tá? E para isso a gente vai mostrar aqui, ó, se a gente pegar aqui o mapeamento daqui para cá, nós queremos mostrar aqui, para a gente mapear a velocidade linear P, a velocidade angular P, com relação à velocidade angular φ ponto, do body frame para o inertial frame, a gente olhar nessas três rotações aqui, a gente vai observar que no final o x2 é igual ao xb. O que seria x1? Vamos lá de novo. Nós temos o drone aqui, começou junto do inertial frame. Primeira rotação a gente chamou a posição final dele de x1, a segunda rotação de x2 e a terceira xb, que é do body frame. Então, aqui ele começa aqui, rotacionou, está aqui, x1, x2, desculpa, e o x3 seria o xb, não tem x3. O mesmo é para o y, começou aqui o y, aí tem o y1, o y2 está junto do y1, não teve mudança, porque a gente rotacionou em torno do eixo y. Depois o YB está aqui, aqui está o Y2. E a mesma coisa com o Z. Z1 está junto com o Z, porque ele rotacionou em torno do eixo Z. Depois Z1 para Z2 e Z2 para ZB. Quando a gente observa a última transformação, a última rotação aqui, a gente vai ver que o X2 e o XB estão alinhados. E aqui no XB é onde está a velocidade angular P. Agora veja o seguinte, ó, onde foi que nós giramos o nosso drone em relação ao eixo X? Foi aqui. Quando a gente rotacionamos o nosso drone em relação ao eixo X, né, fazer o RX, foi justamente onde está o XB do body frame. Então aqui é o nosso Y ponto, é o nosso φ ponto, desculpa, nosso φ ponto. Então como o eixo X do body frame está alinhado com o eixo de rotação do drone em relação ao eixo, ele rotacionou em torno do eixo X, observa que a velocidade angular P e a φ ponto estão alinhadas, elas são iguais. Então aqui a gente consegue já fazer essa relação entre as duas. Para fazer agora a Q para θ ponto, que é o que a gente quer, já é um pouquinho mais complicado, porque agora a gente precisa observar que ela está aqui. Ó. Aqui está o θ ponto, aqui estava o φ ponto estava junto com o XB, ótimo. Agora observe que o YB do body frame não está alinhado com o θ ponto, porque o θ ponto é alinhado com o Y1, que é igual ao Y2, está aqui. Ó. Então existe um ângulo entre o YB e o Y2. Como que a gente faz para fazer esse mapeamento? Como houve uma rotação de RX daqui para cá, ó,
Desculpa, daqui para cá, ó, do rosa para o Y, houve uma rotação de RX. Só um detalhe, na verdade a rotação que houve de RX aqui, ó, se a gente olhar, ela é o RX minúsculo, tá? X minúsculo. Então uma rotação daqui do rosa para o azul, de RX minúsculo. Então o que a gente tem que fazer para fazer o inverso do azul para o rosa? O RX a menos 1, que é igual ao RX maiúsculo. Tá, então do body frame é sempre o inverso da matriz de rotação do inertial frame. Então a gente vai fazer esse mapeamento inverso, que é passar do body frame para o inertial frame, usando matriz RX. Que ou RX menos 1, né, minúsculo, ou RX maiúsculo, que é isso aqui. Então a gente faria o mapeamento como? Ó, eu só quero mapear o Q, tá? Só quero essa velocidade ser mapeada. A gente simplesmente faz essa matriz vezes 0, Q0, que eu só quero mapear o Q. Você vai ver que 1 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0, mais 0, mais 0. Mais 0 vezes Q, mais 0 vezes 0, dá 0. Agora aqui não vai dar. Ó, quando você multiplicar 0 por 0 é 0. Mais cosseno de φ vezes Q, menos seno vezes 0 é 0. Então vai ficar alguma coisa aqui que é o θ ponto é igual a cosseno de Q cosseno de φ. E o psi ponto também vai existir, porque quando você multiplica 0 por 0 dá 0, mais Q seno θ mais 0. Então existe alguma coisa aqui, ó, e existe alguma coisa aqui. Por isso que esse φ ponto e psi ponto existem, esse θ ponto e psi ponto existem, e o seu φ ponto é 0, porque aqui vai dar tudo 0. Dessa forma a gente consegue mapear 0Q e 0 para 0 φ ponto, psi ponto. Se a gente quiser fazer o inverso, pegar daqui para cá, a gente pode fazer também. Mas aí você vai observar que o que a gente quer aqui na verdade? Só o θ ponto, né? Então é 0, θ ponto 0. Se você pegar e analisar essa matriz aqui, você vai ver que vai ter esses dois termos aqui. Que ele chamou de Q2 e R2. Depois a gente vai ver que a gente vai somar os termos para encontrar o P, Q e R no final lá. Agora, tá faltando mais uma variável, porque eu encontrei uma relação do P com relação ao φ ponto. Agora eu encontrei uma relação do Q2 e R2, são duas aqui com relação ao θ ponto. Eu tenho uma relação do φ ponto, agora eu tenho uma relação do θ ponto. Eu preciso agora do psi ponto. Para isso vamos analisar. A gente tem aqui no eixo, deixa eu lembrar aqui agora, no eixo Z, né? É o R. Isso, no eixo do Z aqui, ó, do body frame. A gente quer mapear qual que é a distância desse cara aqui, qual que é a relação dele para chegar aqui, ó, no psi ponto. Tá aqui. A gente observa que esse Z ele variou daqui, teve uma transformação aqui, que foi quando a gente girou em torno do Y, né? Apareceu um RY lá. Depois teve outra quando a gente girou em relação ao X aqui, ó. Teve outra rotação para cá. Então tem uma no θ e uma no φ. Por isso, como a gente traz para frente, ó, a gente vem daqui para cá. A gente vai multiplicar essas variáveis em relação a Rx. Quais variáveis a gente quer? É só o R. É 0, 0 e R. É o R que eu estou querendo mapear. Fazemos o mapeamento inverso, né? Seria o Rx é menos 1 minúsculo. Aí a gente vai usar o Rx maiúsculo, que são a mesma coisa. E aqui, quando eu estou aqui agora, ó, aqui, né? Eu quero passar para cá. Aí eu vou usar o RY agora. De novo, seria RY minúsculo a menos 1 ou RY maiúsculo. Está na mesma. A gente está passando de 0, 0, R para ponto, θ ponto, psi ponto. Se você multiplicar essa matriz aqui por isso aqui, você vai ver que todos esses elementos aqui vão existir. Nenhum é 0, por isso que deu dessa forma. Agora a gente vai fazer o inverso. Como é que eu passo daqui para cá? Né? Então você teria 0, 0 e psi, porque na verdade a gente quer encontrar o psi. Quer mapear o psi para do inertial frame para o body frame. A gente vai fazer o inverso aqui, ó, multiplicar pelo inverso. Né? Daqui, RYRX, para RYFX inverso. A gente vai encontrar uma velocidade P, Q e R que a gente chamou de P3, Q3 e R3. Por fim, onde a gente queria chegar era aqui. O valor total, né, das velocidades angulares P, Q e R no body frame vai ser a soma das parcelas que a gente encontrou, que era o P100, o 0 Q2R2 e o P3 Q3R3, que era o φ ponto 00, o Rx é menos 1, 0, θ ponto 0, mais o RY Rx é menos 1, 0, 0, psi ponto. E esse mapeamento daqui para cá, a gente vai usar essa T-1 aqui, essa matriz de transformação aqui, transfer matrix, né? Que vai ser encontrada a partir disso aqui. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem a T-1 e fazendo o inverso dela, a gente tem a nossa T, que é a matriz de transformação que a gente está buscando.